Na noite de 15 de setembro de 2018, a enfermeira Patrícia Alves, de 32 anos, chegou a uma casa simples em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ela acreditava estar indo para um jantar romântico com um homem europeu que conhecera pela internet em meio ao grande movimento das romarias. Mas uma rápida visita ao banheiro transformou a expectativa em um pesadelo silencioso. Ali, escondida, estava uma seringa com a tampa violada e um frasco suspeito. Para qualquer pessoa, poderia ser um simples remédio, mas para uma profissional de saúde, era um sinal de alerta impossível de ignorar. O que aquele homem realmente queria? O que havia naqueles frascos? Presa na casa de um estranho, Patrícia precisou usar seu raciocínio rápido para sobreviver. Esta é a investigação completa do encontro, que quase terminou em tragédia e revelou um predador que se escondia em meio à fé de milhares de pessoas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. Em 15 de setembro de 2018, às 19h20, Patrícia Alves estava no banheiro de uma casa no bairro Triângulo, em Juazeiro do Norte. Ela tinha 32 anos e era enfermeira. O convite para jantar partiu de um homem que se apresentava como Lucas, um europeu que ela conhecera recentemente. A casa era simples, parte de uma vila próxima ao Centro de Cultura Popular Mestre Nosa. O ambiente, até aquele momento, era cordial. Patrícia fechou a porta do banheiro. Sobre a pia havia um pequeno armário com porta de espelho. Ela o abriu em busca de sabonete. Dentro, ao lado de um creme dental e uma escova de dentes, estavam dois itens que imediatamente alteraram sua percepção da realidade. O primeiro era uma seringa de plástico de 5 mililitros, sem agulha. O segundo era um pequeno frasco de vidro âmbar, completamente sem rótulo. Para uma pessoa leiga, os objetos poderiam não significar nada. Para Patrícia, cujo trabalho diário envolvia o manuseio de insumos médicos, eles eram um alarme. Seu treinamento e experiência profissional foram ativados instantaneamente. Ela pegou a seringa para uma inspeção mais próxima. A tampa laranja que protegia o bico, onde a agulha seria conectada, estava no lugar, mas parecia ter sido recolocada. Havia uma marca sutil, um pequeno vinco no plástico, indicando que já havia sido removida antes. A seringa não estava em sua embalagem estéril original. Estava solta no armário. Seu foco se moveu para o frasco. O vidro âmbar era projetado para proteger conteúdos sensíveis à luz, uma característica padrão para diversos tipos de medicamentos injetáveis. A ausência total de um rótulo era uma violação crítica de qualquer protocolo de segurança. Nenhum medicamento, nem mesmo uma simples vitamina, deveria ser armazenado dessa forma. A combinação dos dois itens, fora de um ambiente clínico e nas mãos de um civil, apontava para um propósito irregular. O encontro social deixou de existir em sua mente. A situação foi reclassificada como uma avaliação de risco. O homem que a aguardava na sala não era mais um pretendente, mas uma variável desconhecida em um cenário de perigo potencial. A hipótese mais lógica e imediata que seu raciocínio clínico formou foi a de sedação. A seringa sem agulha era consistente com a aplicação de substâncias por via intravenosa ou intramuscular. O frasco sem identificação continha um agente desconhecido. O medo inicial, uma reação puramente instintiva, foi rapidamente substituído por uma clareza funcional. Ela precisava de evidências e de um plano de saída. Discretamente pegou seu telefone celular. Verificou se o flash e o som do obturador estavam desativados. Posicionou o aparelho e tirou uma fotografia nítida da seringa e do frasco dentro do armário aberto. A imagem era um registro, uma prova concreta do que ela havia encontrado. Ela guardou o celular e fechou a porta do armário. Lavou as mãos, o som da água corrente mascarando por alguns segundos o som de sua própria respiração controlada.
Cada gesto era deliberado. Ela precisava voltar para a sala e manter a aparência de normalidade. O convite para um jantar típico na cidade em plena época de romaria era, agora, claramente um pretexto. Ela concluiu que não estava em um encontro, estava em uma armadilha que sua profissão a ajudou a identificar. A questão não era mais se estava em perigo, mas como sairia daquela casa em segurança. Patrícia Alves era enfermeira de profissão. Trabalhava no hospital regional, mas tinha planos de migrar para a atenção básica, buscando um contato mais próximo com a comunidade. Sua rotina profissional era definida por protocolos rígidos e pela necessidade de precisão absoluta. A organização era uma ferramenta de trabalho. A atenção aos detalhes era um instinto de sobrevivência. Em seu ambiente, um frasco sem rótulo ou um insumo fora da embalagem correta não eram meros descuidos. Eram violações de segurança que indicavam um risco iminente. Essa capacidade de avaliação não se limitava ao horário de serviço. Era um método de pensamento que ela aplicava em todas as áreas de sua vida. Patrícia também era mãe. Essa responsabilidade fundamental moldava suas decisões e a tornava avessa a situações ambíguas ou que representassem perigo. A empatia que demonstrava com seus pacientes era a mesma que a guiava como mãe e como indivíduo. Era uma mulher metódica que analisava cenários e calculava riscos de forma quase automática. Foi essa combinação de conhecimento técnico e instinto protetor que a preparou para o que encontrou naquela casa em Juazeiro do Norte. O prelúdio do encontro começou exatamente uma semana antes, no dia 8 de setembro de 2018. A comunicação foi estabelecida por meio de um aplicativo de mensagens. O homem se identificava como Lucas. Ele afirmava ser europeu e estar visitando a região do Cariri a turismo. Os registros da conversa, posteriormente recuperados pela investigação, mostram uma abordagem cordial e um interesse calculado pela cultura local. Lucas mencionou o período das romarias em Juazeiro do Norte como o principal motivo de sua viagem. Ele elogiou a culinária cearense e, após uma breve troca de mensagens, formalizou o convite para um jantar. A proposta era clara: um encontro em sua casa alugada na cidade para que ele pudesse preparar um prato típico que havia aprendido. Para Patrícia, a oferta se apresentou como um programa seguro e despretensioso. O homem era um estrangeiro, e a interação parecia se limitar a uma troca cultural. A conversa não continha elementos que levantassem suspeitas. A linguagem era polida e direta. O plano foi agendado para o sábado seguinte, dia 15 de setembro. A expectativa era de um jantar casual em uma cidade conhecida por sua hospitalidade. O grande fluxo de visitantes durante as festividades religiosas criava uma atmosfera de normalidade e movimento constante, o que contribuía para uma sensação de segurança coletiva. A promessa de uma noite agradável no coração do Cariri era, na verdade, a primeira etapa de um plano cuidadosamente construído. O cenário de devoção e turismo seria usado para mascarar uma intenção criminosa. O mês de setembro, em Juazeiro do Norte, no Ceará, é definido por um evento específico, a Romaria de Nossa Senhora das Dores. No ano de 2018, a cidade seguia seu ciclo tradicional. Milhares de peregrinos e turistas chegavam de diversas partes do país. A população local se misturava a um fluxo constante de novos rostos. Hotéis, pousadas e casas de aluguel atingiam sua capacidade máxima. A rotina da cidade era temporariamente alterada por essa movimentação intensa. Este ambiente de grande circulação de pessoas criava um véu de anonimato. A presença de indivíduos de fora não era apenas comum, era esperada. Para um criminoso com um plano, o cenário era funcional. Ele permitia operar com um baixo nível de suspeita.
A atenção dos moradores e das autoridades estava dispersa pela magnitude do evento religioso. Um estrangeiro alugando uma casa por um curto período não era um fato que chamava a atenção. Era apenas mais um visitante entre tantos outros. A casa escolhida por Lucas estava localizada no bairro Triângulo. Era uma residência de vila, situada perto do Centro de Cultura Popular Mestre Nosa. A área é predominantemente residencial, mas sua proximidade com um ponto cultural garante um fluxo regular de não-moradores. A escolha do local foi estratégica. Não era uma área isolada, o que poderia gerar desconfiança, nem um centro comercial de vigilância constante. Era um ponto de equilíbrio. A entrada e saída de uma convidada para um jantar não seria um evento notável para a vizinhança, acostumada ao movimento de pessoas que visitavam a região. A festa religiosa que tomava conta de Juazeiro do Norte funcionava, portanto, como um disfarce. A celebração da fé e da cultura popular serviu de cortina para uma atividade criminosa planejada para se ocultar em plena vista. Às 19 horas do dia 15 de setembro de 2018, uma câmera de segurança, posicionada na rua, registrou a chegada de Patrícia Alves. O equipamento, instalado por um morador na fachada de uma casa vizinha, forneceu um registro temporal preciso para a investigação. Um carro de aplicativo parou em frente à vila. Patrícia desembarcou, checou o número da residência em seu celular e caminhou os poucos metros até o portão da casa indicada. Lucas a esperava na porta. A saudação foi cordial. Ele sorriu e a convidou para entrar, gesticulando para que ela se sentisse à vontade. O interior do imóvel era funcional e impessoal. A sala continha um sofá, uma pequena mesa de centro e uma televisão. Não havia fotografias ou objetos pessoais que indicassem uma residência permanente. A mobília era característica de um local alugado por curta temporada, com peças genéricas e sem sinais de uso prolongado. Ele a conduziu pela sala até uma pequena cozinha conjugada. Apontou para panelas no fogão e falou sobre os ingredientes do prato típico que estava preparando. A conversa inicial foi focada em tópicos neutros: o clima da cidade, a intensidade da romaria e suas supostas impressões como turista europeu no sertão nordestino. Seu português era fluente, mas com um sotaque carregado que reforçava a identidade que ele havia construído. Lucas ofereceu a Patrícia um copo de água. Ela aceitou. O gesto era comum, parte do ritual social de receber uma visita. Durante os primeiros minutos, nada no comportamento do homem indicava perigo iminente. Ele se movia com calma e falava em um tom de voz tranquilo. A normalidade da situação era a sua principal ferramenta de dissimulação. Ele criou um ambiente controlado, onde cada ação parecia parte de um roteiro de hospitalidade. Eles conversaram por aproximadamente 20 minutos. Patrícia se sentou no sofá enquanto ele finalizava os preparativos na cozinha. A fachada de um encontro comum estava sendo mantida com sucesso. A conversa fluía sem interrupções ou momentos de tensão aparente. Foi nesse contexto de aparente tranquilidade que Patrícia pediu para usar o banheiro. Lucas indicou a direção, um pequeno corredor ao lado da cozinha. A porta estava entreaberta. Nada em seu comportamento mudou. Ele permaneceu calmo, reforçando a impressão de que aquele era um pedido perfeitamente normal, em uma noite perfeitamente normal. Ao sair do banheiro, Patrícia recompôs a expressão facial. O objetivo era projetar normalidade. Cada músculo do seu rosto foi conscientemente relaxado. Ela caminhou de volta para a sala, onde Lucas estava de costas para ela, concentrado no fogão. O som de um utensílio de metal contra uma panela era o único ruído no ambiente. Ela se aproximou da bancada que dividia a cozinha e a sala, um limite físico que agora parecia representar a fronteira entre segurança e perigo. Ela precisava testar a situação.
Com uma voz que ela se esforçou para manter calma e casual, ela iniciou o questionamento. A abordagem foi deliberadamente profissional, um reflexo de sua formação em enfermagem. Notei que você guarda material médico no banheiro, ela começou. Uma seringa. Está tudo bem com sua saúde? Precisa de alguma ajuda? A pergunta foi formulada como uma oferta de assistência, uma maneira de obter informações sem demonstrar alarme. Lucas se virou. Seus movimentos eram lentos e controlados. Não havia sinal de surpresa ou nervosismo em seu rosto. Ele a encarou por um segundo antes de abrir um sorriso contido. "Ah, aquilo!" disse ele, com um tom de voz que desqualificava a importância do assunto. "Não se preocupe, é apenas vitamina, para ter um pouco mais de energia." Ele gesticulou com a mão livre como se afastasse uma preocupação trivial e voltou sua atenção para a panela. A resposta foi imediata e simples. Simples demais. Para Patrícia, aquela frase não encerrou a questão. Ela a confirmou. Sua mente começou a processar a declaração de Lucas e a compará-la com os fatos que ela havia observado minutos antes. Vitamina era uma justificativa plausível para um leigo, mas para uma profissional de saúde era uma explicação repleta de inconsistências críticas. A primeira era a falta de identificação. Nenhuma substância, especialmente uma de uso injetável, é armazenada sem um rótulo que especifique seu conteúdo, dosagem e validade. A segunda era a seringa, que estava fora de sua embalagem estéril e com a tampa de proteção violada, indicando uso prévio ou preparo para uso iminente. Então, um detalhe sensorial voltou à sua memória. Ao manusear o frasco âmbar, ela havia percebido um odor sutil, mas distinto. Era um cheiro levemente adocicado. Sua experiência em hospitais a familiarizou com os odores de centenas de medicamentos. Vitaminas injetáveis, como as do complexo B, possuem um cheiro característico, geralmente químico ou metálico. O aroma que ela sentiu não era compatível com nenhum complexo vitamínico de seu conhecimento. Aquele cheiro era um dado fora do padrão, uma anomalia que seu cérebro treinado registrou como um alerta adicional. A explicação de Lucas, portanto, não era uma explicação. Era uma obstrução, uma resposta curta e vaga, projetada para encerrar o diálogo e desencorajar mais perguntas. Ele não ofereceu detalhes, não mencionou o tipo de vitamina, a condição que exigia seu uso ou a prescrição médica. A mentira era evidente não pelo que ele disse, mas por tudo que ele omitiu. A calma com que ele mentiu foi o sinal final. Aquilo não era um improviso, era uma resposta ensaiada. Naquele momento, a avaliação de Patrícia estava concluída. A hipótese inicial de sedação se solidificou. O homem à sua frente não era um turista ingênuo. Era um predador com um plano. A casa não era um local para um jantar, era uma armadilha. A fachada de normalidade havia desmoronado completamente, revelando a estrutura de uma ameaça real e calculada. Sua prioridade mudou instantaneamente. A coleta de informações estava terminada. A fase de planejamento de fuga havia começado. A prioridade de Patrícia era contatar sua irmã, Júlia. A comunicação precisava ser feita de forma discreta, sem levantar suspeitas por parte de Lucas, que continuava na cozinha. Ela manteve a postura relaxada. Sua bolsa estava no sofá, ao seu lado. Ela a moveu para seu colo, um gesto casual. Com a bolsa servindo de cobertura visual, ela pegou o aparelho celular. Seus polegares moveram-se com velocidade e precisão sobre a tela. O registro telefônico da operadora marcaria o horário exato, 19h35. Na tela, ela digitou uma mensagem curta e pré-combinada com Júlia para situações de emergência. O código havia sido criado por elas há anos, uma precaução mútua para cenários de risco.
A mensagem não continha um pedido de socorro explícito. O texto dizia: Júlia, a receita da mãe venceu, preciso da nova agora. Para qualquer outra pessoa, a mensagem seria sobre um problema burocrático de saúde. Para Júlia, era um alarme. O código significava que Patrícia estava em perigo iminente, que sua localização era a última que havia compartilhado e que a polícia deveria ser acionada imediatamente. Uma parte crucial do protocolo era que Júlia não deveria tentar fazer contato telefônico, pois uma chamada poderia expor o plano de Patrícia e agravar o perigo. Patrícia pressionou enviar. A mensagem foi entregue. Ela desligou a tela do celular e o colocou de volta na bolsa que permaneceu em seu colo. A operação durou menos de 1 minuto. A linha de comunicação com o mundo exterior estava estabelecida. A responsabilidade agora era de sua irmã. A mensagem foi enviada. O plano de contingência estava ativado. Agora, Patrícia precisava criar uma razão para sair da casa. Apenas esperar pela chegada da polícia era um risco. O tempo era um fator crítico. E qualquer mudança no comportamento de Lucas poderia eliminar sua janela de oportunidade. Ela precisava de um pretexto que fosse ao mesmo tempo comum e inquestionável. Ela observou a mesa de centro. Havia 2 copos, mas nenhuma bebida além da água que ele havia servido. A cozinha, visível da sala, também não mostrava garrafas de suco ou refrigerante. A ausência de um item trivial para um jantar se tornou a base de seu plano. A estratégia era criar uma necessidade, apresentar uma solução simples e executar a saída de forma natural. Ela se levantou do sofá, um movimento deliberadamente lento para não transmitir urgência. Manteve o corpo relaxado e a expressão neutra. Lucas ainda estava na cozinha de lado para ela, focado no fogão. Patrícia se dirigiu a ele com um tom de voz casual, como se tivesse acabado de ter uma ideia. Notei que não temos refrigerante. A comida parece ótima, mas combina com algo diferente. Conheço um mercadinho aqui perto. Vou lá buscar e já volto. A desculpa era funcional por 3 motivos. Primeiro, era plausível. Esquecer de comprar uma bebida para um jantar é um descuido comum. Segundo, indicava uma ausência curta e com um propósito claro, o que diminuía a probabilidade de ele suspeitar de uma fuga. A frase "já volto" era um componente essencial para tranquilizá-lo. Terceiro, ao se oferecer para ir, ela transferia o controle da situação para si mesma, em vez de esperar que ele sugerisse uma solução. Lucas a observou por um instante. Ele não demonstrou objeção. A naturalidade da proposta pareceu desarmá-lo. Para ele, a situação continuava sob controle. A vítima estava agindo como uma convidada, participando ativamente dos preparativos para a refeição. Ele concordou com um aceno de cabeça e voltou a mexer na panela, um gesto que sinalizava sua permissão. Patrícia pegou sua bolsa. Caminhou até a porta sem pressa. Cada passo era medido. Ela girou a maçaneta, abriu a porta e saiu para a rua. Fechou a porta atrás de si. O som do trinco se fechando foi o sinal de sua liberdade temporária. Uma vez do lado de fora, ela não correu. Manteve o passo firme e se afastou da casa, virando na primeira esquina. Somente quando estava fora do campo de visão da residência, ela pegou o celular novamente e se preparou para encontrar a viatura policial que sua irmã já havia acionado. O plano de fuga foi executado com sucesso. A chamada de Júlia para o número de emergência da Polícia Militar foi recebida e processada com urgência. A natureza da informação, envolvendo um possível sequestro e a sedação de uma vítima, classificou o chamado como de alta prioridade. Uma viatura que patrulhava a área foi imediatamente despachada para o bairro Triângulo. O cabo Romário estava no comando da equipe. Ele e seu parceiro receberam as informações preliminares via rádio. Uma mulher em perigo, um endereço específico e um ponto de encontro com a solicitante, que era a própria vítima.
Seguindo o protocolo, os policiais primeiro estabeleceram contato com Patrícia. Eles a encontraram a 2 ruas de distância da casa de Lucas, em um local previamente combinado por ela com a irmã. Patrícia estava visivelmente tensa, mas seu relato foi coerente e preciso. Ela se identificou como enfermeira, um fato que deu peso técnico à sua avaliação. De forma objetiva, ela descreveu o homem, a casa, a seringa sem agulha e o frasco âmbar sem rótulo. Ela comunicou sua suspeita profissional de que os itens seriam usados para sedação. Sua clareza e a lógica de sua dedução forneceram aos policiais uma base sólida para uma ação imediata. A fotografia que ela tirou serviu como evidência preliminar. Com as informações e a localização exata, a equipe se dirigiu à residência. A abordagem foi tática e silenciosa. A viatura foi estacionada no final da rua, fora do campo de visão direto da casa, para evitar alertar o suspeito. Os policiais se aproximaram a pé. Eram 20 horas, horário registrado oficialmente no boletim de ocorrência como o momento da intervenção. Cabo Romário se posicionou na porta da frente, enquanto seu parceiro se manteve em uma posição de cobertura, garantindo a segurança do perímetro. Cabo Romário bateu na porta. Os segundos de espera foram breves. Lucas abriu a porta. Sua expressão facial, conforme descrito no relatório policial, era de surpresa. Ele não esperava a presença de autoridades. Os policiais se identificaram e informaram o motivo da diligência. Uma denúncia grave relacionada àquela residência. Eles solicitaram permissão para entrar. Diante da presença policial e sem uma rota de fuga aparente, Lucas não ofereceu resistência verbal ou física. Ele recuou, permitindo a entrada dos agentes. Uma vez dentro do imóvel, a situação foi controlada rapidamente. O suspeito foi instruído a colocar as mãos onde pudessem ser vistas. Ele obedeceu. Enquanto um policial o mantinha sob vigilância, Cabo Romário realizou uma busca visual pelo ambiente. A mesa de jantar estava parcialmente posta. A comida no fogão confirmava a versão de Patrícia sobre o pretexto do jantar. Seguindo a indicação precisa da vítima, Romário foi diretamente ao banheiro. Ele abriu o armário sobre a pia. Dentro, exatamente como descrito, estavam a seringa de 5 mililitros com a tampa violada e o pequeno frasco de vidro âmbar, sem qualquer tipo de identificação. Os objetos foram imediatamente reconhecidos como as evidências centrais. Na lixeira ao lado do vaso sanitário, os policiais também encontraram pequenos chumaços de algodão. Alguns estavam secos, outros levemente umedecidos, com uma substância antisséptica, posteriormente identificada como clorexidina. A presença desses materiais reforçou a suspeita de que preparativos para uma aplicação injetável estavam em andamento ou haviam ocorrido recentemente. Com a confirmação material da denúncia, Lucas foi formalmente preso em flagrante. Ele foi algemado e informado de seus direitos. O procedimento foi executado sem incidentes. Os policiais realizaram a apreensão de todos os itens de interesse para a investigação. A seringa, o frasco e os algodões foram cuidadosamente acondicionados em sacos de evidência para serem enviados à perícia forense. O aparelho celular e um notebook pertencentes ao suspeito também foram recolhidos. A hipótese era de que poderiam conter comunicações e outros dados relevantes para o caso. O homem, que até então se apresentava como Lucas, foi conduzido à viatura e transportado para a delegacia de polícia local. A casa foi isolada para uma varredura mais completa pela equipe de perícia. A prisão em flagrante, executada às 20 horas do dia 15 de setembro de 2018, encerrou a ameaça imediata a Patrícia Alves e deu início à fase oficial da investigação criminal. Todas as ações, desde a chegada ao local até a condução do preso, foram meticulosamente registradas no boletim de ocorrência.
formando a base documental do processo que se seguiria. Os materiais apreendidos na casa do bairro Triângulo foram encaminhados para o laboratório de perícia forense. A seringa, o frasco e os algodões, devidamente lacrados em sacos de evidência, tornaram-se o foco da fase científica da investigação. A responsabilidade pela análise coube ao perito Janderson, um especialista em toxicologia forense. Sua tarefa era responder a uma pergunta central: o que exatamente havia naqueles recipientes? A resposta definiria a natureza do crime e a intenção do suspeito. O trabalho no laboratório começou com a seringa de 5 mililitros. Utilizando técnicas de cromatografia e espectrometria de massa, Janderson e sua equipe analisaram o resíduo mínimo presente no interior do cilindro plástico e no bico. O resultado foi positivo para a presença de um benzodiazepínico. Esta classe de medicamentos atua como um potente sedativo do sistema nervoso central. São substâncias controladas, prescritas para tratar ansiedade, insônia e convulsões. Em doses não terapêuticas, causam sonolência profunda, confusão mental, relaxamento muscular extremo e amnésia anterógrada, que é a incapacidade de formar novas memórias. A presença de um benzodiazepínico em uma seringa, fora de um contexto médico, era um indicador claro de um plano para incapacitar uma pessoa. Em seguida, a equipe se concentrou no frasco de vidro âmbar. A ausência de rótulo exigia uma análise completa para identificar a substância desconhecida. Os testes químicos e toxicológicos foram aplicados a uma pequena amostra do líquido residual, encontrado no fundo do recipiente. Os resultados identificaram traços de cetamina. A cetamina é um anestésico de uso médico e veterinário. Em ambientes hospitalares, é utilizada para induzir e manter a anestesia antes de procedimentos cirúrgicos. No uso ilícito, é conhecida como uma droga dissociativa. Ela provoca um estado de transe, alucinações e uma sensação de desprendimento do próprio corpo e do ambiente. A vítima, sob o efeito da cetamina, perde a noção da realidade e a capacidade de reagir a estímulos externos. O cheiro adocicado que Patrícia havia notado no banheiro era consistente com algumas formulações de cetamina, confirmando a precisão de sua observação sensorial. A combinação das duas substâncias era particularmente alarmante para os investigadores. O benzodiazepínico atuaria como um sedativo clássico, induzindo o sono e a amnésia. A cetamina adicionaria um componente dissociativo, eliminando a consciência da vítima sobre o que estava acontecendo. Juntas, elas criavam um efeito sinérgico potente, capaz de deixar um indivíduo completamente vulnerável e sem lembranças claras do ocorrido. Não era um coquetel acidental, era uma formulação projetada para o controle total sobre a vítima. A análise dos algodões encontrados na lixeira trouxe mais duas confirmações. A primeira foi a presença de clorexidina, um antisséptico comum usado para limpar a pele antes de uma injeção, minimizando o risco de infecção. A segunda foi a constatação de marcas de punção recente em alguns dos algodões, indicando que eles haviam sido pressionados contra um local de acesso venoso ou intramuscular após a aplicação de uma agulha. Esses achados corroboravam a hipótese de que preparativos para uma aplicação injetável estavam em andamento ou já haviam sido realizados naquela noite. O laudo pericial final, assinado por Janderson, foi conclusivo e inequívoco. Ele forneceu à promotoria as provas científicas necessárias para a acusação. Os resultados transformaram as suspeitas em fatos concretos. O documento afirmava que os materiais encontrados na casa continham um sedativo e um anestésico dissociativo, e que havia evidências de preparo para sua administração intravenosa ou intramuscular.
A narrativa de Lucas sobre o uso de vitaminas foi cientificamente desmentida. A suspeita de Patrícia Alves, baseada em sua experiência como enfermeira, estava agora validada pela ciência. O que era uma hipótese de risco se tornou um fato criminal documentado, a peça central que provaria a premeditação do crime. A investigação não se limitou às provas forenses. Os investigadores buscaram entender a rotina do suspeito na vizinhança. O objetivo era identificar padrões de comportamento que pudessem revelar a extensão de suas atividades. Foi durante essa apuração que o depoimento de uma moradora se tornou fundamental. Dona Zeneide, uma senhora que residia na casa em frente, forneceu informações cruciais para a linha do tempo e o método do criminoso. Ela relatou aos policiais uma atividade que considerava estranha. Em pelo menos 2 ocasiões durante a noite, ela observou o suspeito encontrar-se com um motociclista não identificado na entrada da vila. Nesses encontros, que duravam poucos minutos, ocorria uma troca de pequenos sacos de lixo pretos e bem amarrados. A transação era rápida e discreta, o que chamou sua atenção. A vizinha não sabia o que havia nos sacos, mas a natureza clandestina da troca era um desvio da normalidade. Além disso, Dona Zeneide descreveu um fluxo de visitantes que não correspondia ao de um turista comum. Ela notou que diferentes mulheres, sempre sozinhas, chegavam à casa no início da noite. Elas permaneciam por um período relativamente curto, geralmente entre 1 e 2 horas, e saíam com uma aparência que a testemunha descreveu como desorientada ou cansada. O movimento de entrada e saída ocorria em horários incomuns, muitas vezes tarde da noite, o que não era compatível com simples encontros sociais. O depoimento de Dona Zeneide foi um ponto de virada na compreensão do caso. Ele transformou o incidente com Patrícia Alves de um ato isolado para parte de uma operação contínua. As observações da vizinha sugeriam que Patrícia não foi a primeira vítima e possivelmente não seria a última. A casa, no bairro Triângulo, não era apenas uma residência temporária, funcionava como uma base de operações. Outros moradores da vila, ao serem questionados, corroboraram partes do relato. Eles também mencionaram um movimento atípico na residência alugada, mas não tinham os detalhes precisos observados por Dona Zeneide. A soma dos testemunhos confirmou que o suspeito se aproveitava do grande fluxo de pessoas durante a romaria para mascarar suas atividades. As visitantes que chegavam e saíam podiam ser facilmente confundidas com turistas ou peregrinas. As observações da vizinhança forneceram o contexto que faltava. O suspeito não era apenas um agressor oportunista. Ele operava de forma sistemática, usando a casa como base para uma atividade criminosa recorrente, protegida pelo anonimato que a temporada de romaria oferecia. O que acontecia dentro daquelas paredes era um segredo que a investigação estava prestes a revelar por completo. A análise do notebook e do aparelho celular do suspeito, apreendidos no momento da prisão, revelou a verdadeira dimensão do crime. A investigação, que até então se concentrava em uma única tentativa de agressão, foi redefinida por completo. Os peritos em crimes digitais encontraram o que os investigadores temiam: a motivação por trás da sedação. No disco rígido do computador, havia dezenas de arquivos de vídeo. As gravações eram curtas, organizadas em pastas nomeadas com datas e primeiros nomes femininos. O cenário dos vídeos era sempre o mesmo: o interior da casa, no bairro Triângulo. As imagens mostravam mulheres em estado de sedação profunda, deitadas no sofá ou na cama do imóvel. Elas estavam inconscientes ou em um estado de dissociação, incapazes de reagir ou de perceber o que acontecia ao seu redor. As gravações eram feitas de ângulos fixos, sugerindo o uso de câmeras ocultas ou posicionadas de forma estratégica antes da chegada das vítimas.
A análise dos aplicativos de mensagem no celular do suspeito expôs o mecanismo de distribuição. Ele administrava múltiplos grupos fechados em plataformas de comunicação criptografada. Nesses grupos, ele interagia com outros indivíduos, que os investigadores classificaram como assinantes. As conversas recuperadas eram explícitas e de natureza transacional. O suspeito anunciava a data de uma nova sessão, e os membros do grupo pagavam uma taxa para receber um link de acesso a uma transmissão ao vivo. A reviravolta foi a descoberta de que o crime não se limitava à gravação. Ele transmitia os atos em tempo real. As mulheres, sedadas com a combinação de benzodiazepínico e cetamina, eram exibidas para uma audiência pagante. A temporada de romaria em Juazeiro do Norte não era apenas um disfarce, era um período de alta atividade para o seu negócio ilícito. O grande número de mulheres sozinhas visitando a cidade fornecia um fluxo constante de potenciais vítimas, que ele abordava com a mesma história de ser um turista europeu interessado na cultura local. As conversas com os assinantes também continham instruções e pedidos. Alguns membros solicitavam atos específicos, enquanto outros comentavam sobre as transmissões anteriores. A operação era um negócio. O suspeito era um produtor e distribuidor de conteúdo criminoso. Ele não era apenas um agressor sexual. Era o operador de um teatro de sedação, onde a vulnerabilidade de suas vítimas era monetizada e vendida como entretenimento para uma rede clandestina. A investigação concluiu que Patrícia Alves seria a próxima vítima a ser gravada e transmitida. Sua percepção do perigo e sua ação rápida não apenas salvaram sua própria vida, mas também desmantelaram uma operação criminosa em pleno funcionamento. O que começou com a descoberta de uma seringa em um banheiro se revelou ser a ponta de uma estrutura complexa de violência e exploração, oculta sob a fachada de normalidade de uma cidade em festa. A pergunta central da investigação mudou. Não se tratava mais de provar uma tentativa de agressão, mas de identificar todas as outras vítimas que apareceram naqueles vídeos. O caso de Patrícia Alves expõe um método criminoso que opera em 3 níveis. O primeiro é a sedação química como ferramenta de controle. O segundo é o uso do turismo de massa como disfarce. O terceiro é a violência direcionada contra mulheres. A intersecção desses 3 elementos cria um cenário de alto risco que foi neutralizado unicamente pela competência técnica da vítima. A pergunta central que emerge da investigação é clara: quando um medicamento se transforma em uma armadilha? A resposta está no contexto. Fora de um ambiente hospitalar ou sem uma prescrição médica legítima, qualquer substância injetável representa um risco. A armadilha é montada no momento em que a finalidade terapêutica é removida. No caso investigado, a seringa sem embalagem estéril, o frasco sem rótulo e a explicação vaga de vitamina foram os componentes que transformaram insumos clínicos em armas. A ausência de transparência e de justificativa médica é o primeiro indicador de que o propósito não é a saúde, mas a incapacitação. O conhecimento de Patrícia Alves foi o fator decisivo. Uma pessoa sem treinamento em saúde poderia ter estranhado a situação, mas talvez não compreendesse a gravidade imediata dos indicadores. A justificativa de Lucas poderia ter sido suficiente para gerar dúvida, mas não certeza. Patrícia, no entanto, não avaliou a situação com base na confiança, mas sim com base em protocolos. Para ela, um frasco sem identificação não é um mistério, é uma violação de segurança. Uma seringa com tampa violada não é um descuido, é um sinal de uso ou de preparo para uso. O cheiro adocicado incompatível com vitaminas não era uma curiosidade, era um dado toxicológico.
Seu conhecimento profissional foi a ferramenta que desarmou a armadilha antes que ela fosse acionada. O ambiente de Romaria, em Juazeiro do Norte, não foi um cenário acidental. Foi uma escolha estratégica do agressor. O grande fluxo de pessoas garantia anonimato. O aluguel de imóveis por curta temporada oferecia privacidade e pouca fiscalização. A identidade de turista estrangeiro criava uma fachada de legitimidade e desarmava as suspeitas iniciais das vítimas. A cidade, em seu momento de maior celebração e abertura, tornou-se o terreno de caça ideal. O criminoso utilizou a hospitalidade e a atmosfera de festa como uma cortina de fumaça para suas atividades. Ele se escondeu em plena vista, explorando a confiança inerente a um ambiente de turismo e fé. O caso de Patrícia Alves responde à pergunta central de forma definitiva. Um remedinho vira uma armadilha quando a intenção por trás de sua administração é o controle e não a cura. A transformação ocorre quando o conhecimento sobre a substância pertence apenas ao agressor, criando um desequilíbrio de poder absoluto. A história de Patrícia é a prova de que a informação e a atenção aos detalhes técnicos não são apenas habilidades profissionais. Em certas circunstâncias, são os instrumentos mais eficazes para a sobrevivência. A prisão do suspeito e a divulgação dos detalhes do crime geraram um impacto imediato em Juazeiro do Norte. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, amplificada pelo grande número de visitantes presentes para a Romaria. A comunidade, acostumada a receber peregrinos em um ambiente de fé e segurança, confrontou uma nova realidade. O caso expôs uma vulnerabilidade crítica no setor de turismo local, especificamente no mercado de aluguéis por curta temporada. A discussão pública se concentrou em como um criminoso pôde operar de forma sistemática, usando uma casa alugada como base para suas atividades sem levantar suspeitas. Moradores e comerciantes expressaram preocupação. A ausência de um controle mais rigoroso sobre quem alugava imóveis e para quais finalidades tornou-se o ponto central do debate. A Prefeitura, a Secretaria de Turismo e as forças de segurança locais foram pressionadas a apresentar respostas e a implementar medidas preventivas. Como resultado direto dessa mobilização, a cidade adotou novas políticas de segurança pública voltadas para os visitantes. A primeira ação concreta foi o desenvolvimento de cartilhas de segurança. Esses materiais informativos foram produzidos em uma parceria entre a Guarda Civil Municipal e a Secretaria de Turismo. Os folhetos continham dicas objetivas para os turistas, como verificar a idoneidade de uma locação, a importância de compartilhar a localização com familiares e sinais de alerta em encontros com desconhecidos. As cartilhas também listavam números de telefone de emergência, incluindo uma linha direta para denúncias de atividades suspeitas. A distribuição foi feita em pousadas, hotéis, restaurantes e nos principais pontos de chegada de peregrinos. A segunda medida foi a criação de pontos de apoio permanentes durante os períodos de romaria. Essas estruturas foram instaladas em locais estratégicos da cidade, como praças e áreas próximas aos santuários. Os pontos de apoio eram operados por equipes mistas, compostas por policiais militares, guardas civis e assistentes sociais. O objetivo era oferecer um local seguro e visível para que qualquer visitante, especialmente mulheres viajando sozinhas, pudesse reportar um incidente, pedir informações ou simplesmente encontrar um refúgio caso se sentisse em perigo. O caso de Patrícia Alves, portanto, transcendeu a esfera criminal. Tornou-se um catalisador para a implementação de políticas de segurança que mudaram a forma como Juazeiro do Norte gerenciava seus grandes eventos. A coragem e a inteligência de uma vítima não apenas levaram à prisão de um criminoso,
mas também forçaram uma reavaliação completa dos protocolos de segurança da cidade. O legado do incidente foi a criação de uma infraestrutura de proteção mais robusta, projetada para garantir que a fé dos peregrinos não fosse explorada pela criminalidade. A história de Patrícia Alves não é um relato sobre sorte. É a demonstração de como o conhecimento técnico pode ser a ferramenta mais eficaz para a sobrevivência em um cenário de perigo calculado. Onde uma pessoa comum veria apenas objetos estranhos, sua mente, treinada para identificar anomalias e riscos em um ambiente clínico, reconheceu os componentes de uma armadilha. Ela processou os fatos: uma seringa fora da embalagem, um frasco sem rótulo, um odor químico incompatível com a justificativa apresentada. Sua avaliação não foi baseada em instinto, mas em protocolo. Sua coragem foi manifestada através de sua inteligência. Ela não confrontou o agressor, mas sim o neutralizou com um plano de ação metódico. Fotografou as evidências, enviou uma mensagem código e criou um pretexto plausível para a fuga. Cada passo foi executado com a mesma precisão que aplicava em sua rotina profissional. O conhecimento de Patrícia como enfermeira não foi apenas parte de sua profissão. Foi o que salvou sua vida e desmantelou uma operação criminosa que usava a fé e o turismo como fachada. Sua ação rápida protegeu futuras vítimas e deixou um legado de segurança para a cidade. Se você se impressionou com a história de Patrícia Alves, diga-nos de onde está assistindo. Inscreva-se no canal Crimes Não Contados para continuar acompanhando nosso conteúdo.